Grande Helenira. Sigo contigo, Glauber, para falar. Te chamei inicialmente para falar exatamente desse assunto. Eu vi o seu tweet, você está de férias ainda, mas indignado com essa história da Americanas e denunciando a conexão com a Eletrobras, onde não só a Price está metida, né? A empresa de auditoria que não viu 20 bilhões que estava faltando. O Jorge Paulo Lemann também metido na privatização da Eletrobras, né? É. Fala. Eu comecei fazendo uma publicação conceitual, né? Ou seja, falando da contradição dos liberais, que normalmente dizem que só tem corrupção no serviço público e que no setor privado isso não acontece. Aí vieram enxurradas de mensagens da direita liberal criticando a minha postagem e dizendo que eu estava sendo leviano, porque eu não estava dizendo que, nesse caso em específico, só quem estava tendo prejuízo eram os acionistas e não o conjunto da população, quando, como acontece uma fraude, um desvio ou um caso de corrupção no poder público. E aí, então, esse questionamento, né, essa provocação dos liberais de plantão, me levou a ampliar as mensagens que eu tinha colocado nas redes. Primeiro, depois, trazendo uma mensagem ainda em tese, onde eu falava que, primeiro, eles estavam desqualificando ou dando menor importância ao que era a representação desse tipo de fraude, como disse a Helenira, na vida daqueles trabalhadores das lojas americanas, que vão ficar numa situação extremamente difícil a partir dessa fraude bilionária. E segundo, que esses rombos normalmente são utilizados para comprar empresa de energia e, mais especificamente, para investir no setor privado de educação, exatamente para sucatear o que é público. E aí depois fui então além, né? Fui para os casos concretos. E nesses casos concretos, pegando especificamente um dos mais graves, que é a participação desse grupo, né? Do grupo 3G, no processo de privatização da Eletrobras. A Eletrobras já tinha capital privado, mas o controle era da União, né? Então, o grupo 3G, a partir do processo de privatização, que é a ampliação da participação privada com o controle privado sobre o direcionamento da Eletrobras, ela ganha força, foi uma das principais articuladoras desse processo de privatização, e como você já adiantou, Mauro, a empresa responsável pelo processo de avaliação defasado da Eletrobras foi também uma das responsáveis por essa auditoria das contas das lojas americanas, que ao longo de anos não detectou, ou pelo menos não apresentou publicamente, o que era uma fraude bilionária. Isso por si só já dá um motivo bastante objetivo para o questionamento da privatização da Eletrobras, fazendo coro com aquela que é a posição de trabalhadores e trabalhadoras e de mais um montão de gente que pede o processo de reestatização e do controle por parte do poder público do sistema elétrico brasileiro.